Ainda nessa perspectiva filosófica, a gente precisa reconhecer que essa questão do tempo sempre foi uma preocupação dos operadores, dos estudiosos, sempre inquietou muito os juristas, os jusprocessualistas, que sempre buscaram maneiras de fazer com que os efeitos deletérios do tempo fossem reduzidos. Buscaram, portanto, medidas processuais que diminuíssem. Exemplo, a punição, a pena de litigância de má-fé para quem procrastina indevidamente o processo, para quem faz requerimentos absolutamente desnecessários. Os embargos protelatórios, aqueles embargos de declaração que são apenados porque têm efeito apenas de procrastinação. Os juizados especiais com a redução de atos, redução de prazos, redução de formalidades. Os mecanismos de julgamento antecipado da lide, portanto, quando o direito está maduro, quando a prova já está feita, quando a prova é desnecessária. Aquelas hipóteses de julgamento antecipado preliminar da lide, aquele caso de improcedência liminar do pedido lá do 332, quando nem sequer citar o réu será necessário. Há claramente, portanto, vários mecanismos que foram criados no intuito de diminuir o impacto negativo do tempo na proteção do direito, no curso de um processo. Até que, a partir da metade do século passado, nós começamos a ter uma ideia que nos levou à instituição das chamadas cautelares. A cautelaridade foi trazida para o sistema processual como um mecanismo não de antecipar a tutela definitiva, mas de proteger o interesse até que a tutela definitiva fosse concedida. Ou seja, a essa altura inicial, o que se buscou não foi dar à parte o que ela queria de modo antecipado, mas foi de criar mecanismos que protegessem ela de um prejuízo, que garantissem um meio de proteger o interesse ou o direito subjetivo dela, enquanto o tempo não fosse percorrido, enquanto a tutela definitiva não fosse proferida. Isso naquela altura já foi suficiente para, de certa forma, resolver essa questão do tempo. Vejam que o que nós tentamos sempre foi redistribuir o ônus do tempo, ou seja, buscar mecanismos que reconhecesse que o tempo é um ônus e um ônus contra uma das partes, ou seja, há uma parte que se beneficia com o tempo, há outra parte que se prejudica com o tempo. O que se buscaram foram mecanismos de dar a esta parte que é vítima do tempo, que não se beneficia do tempo, alguns mecanismos de proteção contra isso. Ou seja, inverter o jogo. Eu protejo e falo para outra que até então se beneficiava com o passar do tempo. Olha, o tempo pode até passar, mas eu protegi a outra. Então você não vai ter tanto benefício assim, porque agora quem está protegido é a outra. Isso veio sobretudo com essas chamadas ações cautelares. Ocorre que a partir do tempo, com o passar do tempo, sobretudo com o ingresso dos anos 90, a gente começou a imaginar outras medidas que buscassem não só a proteção cautelar do direito subjetivo da parte, mas a própria antecipação dos efeitos da tutela definitiva. Ou seja, mudamos agora o foco. A gente buscou não apenas a proteção, enquanto a decisão definitiva não viesse, mas também começamos a criar mecanismos que te desse hoje, de modo antecipado e ainda provisório, aquilo que você só teria no final. Ou seja, nós antecipamos ou buscamos em medidas que antecipassem essa tutela definitiva, que então também seria dada depois, mas já é dada agora, e você provisoriamente usufrui essa tutela como se ela fosse definitiva. E hoje, portanto, no Código Novo, nós criamos essas tutelas provisórias que visam essas duas coisas. De um lado, a função cautelar de proteger um direito e garantir a eficácia da decisão definitiva final. E a outra, a de eventualmente promover a antecipação, praticamente a antecipação
dos efeitos da tutela definitiva, ok?